Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Episódio 50. Chegamos no episódio 50 e voltei, né, gente? Aí, ó, uma comemoração, várias, tá? Inclusive porque essa semana o podcast está comemorando 4 anos de existência. E eu não posso, é claro, deixar de agradecer vocês que estão aqui, que estão ouvindo, que acompanham, que compartilham, que aparecem, que dão feedback, que contam como que algum episódio aqui ajudou vocês de alguma forma. Isso tudo é muito importante para mim, ajuda que é realmente assim, né, um estímulo mesmo, um encorajamento para continuar aqui. E, bom, inclusive falando em continuar aqui, não dá para começar sem algumas atualizações. Estou aqui há 6 meses offline do podcast. Então, se você me acompanha nas outras redes sociais, como Instagram e YouTube também, então você já sabe tudo o que aconteceu, né, e tudo o que está acontecendo. E se você não acompanha ainda, fica aí o convite para você acompanhar também. No Instagram eu tô lá todos os dias, com várias coisas, vários assuntos. E no YouTube também, com vlogs e tudo mais. E lá no YouTube eu mostrei bastante, né, do que veio acontecendo nesses últimos 6 meses. Eu e meu marido fomos para a Inglaterra para passar 6 meses. A gente ficou em Cambridge e a gente ficou trabalhando, né? Eu no meu livro e ele trabalhando no livro dele. Meu livro que inclusive já está pronto, já está aí para lançar em março pela Editora Fiel. E o Diego trabalhando no livro dele para a Editora Vida Nova. Nós ficamos lá em Tyndale House, que assim, é uma biblioteca, das maiores bibliotecas de estudos bíblicos do mundo. Tem um vídeo lá, tem vários vídeos, né, durante o tempo que a gente ficou lá mostrando, mas tem um vídeo específico lá no canal que saiu recentemente, fazendo um tour completo por lá, então fica o meu convite aí para você ir conhecer, porque a gente fez o tour, mostrou biblioteca, mostrou algumas instalações, conversamos, explicamos o que é lá, como é possível ir, se você quiser. Enfim, tiramos várias dúvidas, então fica aí também esse convite para vocês conhecerem o canal lá do YouTube. Bom, foram meses bastante intensos, eu já entreguei o livro, o Diego ainda está trabalhando no dele, que ele tem um prazo aí maior para o livro dele. E graças a Deus saiu, graças a Deus está pronto, graças a Deus no momento que eu estou falando com vocês. Eu ainda não peguei na minha mão, mas eu já vi ele sendo impresso, inclusive. E será lançado lá na Conferência Fiel Mulheres desse ano do que eu estou falando aqui, 2024. Tá bom? Então, essa aí é uma das novidades. E, bom, por falar nisso, né, o último episódio do podcast que saiu aqui foi no dia 3 de julho, que foi basicamente um dia antes de eu chegar na Inglaterra para passar esses 6 meses. E quem é que lembra qual foi o último episódio que saiu aqui no podcast? Você lembra? Foi exatamente, pode dar uma olhadinha aí no seu, onde você está ouvindo, se é no Spotify, no Deezer, na Apple, mas dá uma olhadinha aí, foi o romantizar ou demonizar a maternidade. Pois é. E aí, se você escuta aquele episódio, eu basicamente comecei dizendo, olha gente, eu tô aqui para falar sobre isso, né? Convidei umas amigas para falar sobre maternidade, mas eu não estou grávida. Até agora, porque eu venho por meio deste informar que eu estou grávida. Estou grávida, né? Contei no Instagram, contei no YouTube também. Já contei sexo, já contei nome. Então, se você, tô dizendo, não me acompanha lá, pode acompanhar também. E estamos bem, eu e meu filho, aí, tá vendo? Já estamos bem, a gente fez inclusive mais uma ultrassom essa semana, então fiquei muito feliz de vê-lo, é sempre bom, né? Ver. E a gente está muito grato a Deus por esse presente, por essa vida. E, bom, quem acompanhou lá no canal, o Vlogmas, acompanhou o Diário da Gravidez, que eu fiz o Vlogmas junto com o Diário da Gravidez. E eu acabou que esse Vlogmas foi durante ali o primeiro trimestre, né? E eu compartilhei muitas coisas com vocês lá. Eu fui muito vulnerável com vocês. Foi muito, assim, muitos desabafos sobre as emoções. E olha que as emoções estavam a todo vapor, à flor da pele, né? E uma das coisas que eu mais compartilhei com vocês lá foi sobre medos, né?
eu compartilhei com vocês sobre como eu estava descobrindo medos no meu coração que eu não fazia nenhuma ideia que estava lá. E bom, esse é o assunto do episódio de hoje. Não é sobre maternidade, não é sobre o meu filho. É sobre medos. Medos e ansiedades. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Não só hoje, não só nesse episódio. A gente vai ficar juntinho aí nesse tema um pouquinho mais do que esse episódio. E eu espero que vocês fiquem comigo, acompanhem comigo, mesmo que você ache que você não é uma pessoa ansiosa, que você não tem medos, temores e preocupações. Bom, a verdade é que eu mesma sempre falei, né, quando me perguntavam, que eu não sou uma pessoa ansiosa. E eu tenho sido convidada por Deus a olhar mais uma vez para essa resposta que eu dou. Eu tenho percebido que realmente pode ser difícil chamar algo de ansiedade, porque ao contrário do que eu achava, as nossas ansiedades elas têm razões muito diferentes e elas se expressam também de formas diversas, né? E realmente, não necessariamente a gente precisa dizer que você né, que eu sou uma pessoa ansiosa, mas nós passamos por situações que acabam nos deixando com medo e esse medo pode acabar nos deixando ansioso, né, ansiosas com algumas coisas. E no meu caso, uma das coisas que foi me mostrando assim, os meus medos foram esses meus e se. Sabe, eu comecei a tentar entender o que estava por trás do meu e se. Medos são naturais para o ser humano, né? Nós fomos criados com mecanismos, inclusive, que no nosso corpo que Deus colocou aqui para a gente lidar com esses medos, né? E ter maneiras de proteção para as coisas reais, né? Que acontecem. O problema está justamente quando esses mecanismos são ativados sem problemas reais, mas por coisas que a gente cria na nossa mente, que a gente tenta antecipar na nossa cabeça. E isso aí, gente, já responde muita coisa sobre o medo, porque o sentimento ou emoção criativa é o medo. Eu não sei como é que é aí para vocês, mas assim, eu sou muito criativa. A minha criatividade, na hora de trabalhar para os meus medos e ansiedades, meu amigo, eles conseguem criar umas coisas assim cabulosíssimas. Só que os nossos medos, né, eu falo brincando assim, né, que criam, mas eu não sei pelo que você está passando, né, você também não sabe de todos os meus medos, mas a gente sabe que não é assim uma coisa engraçada, porque a bem verdade é que esses medos, eles são intensos, eles mexem com as nossas emoções, eles nos levam muito, muito para baixo, causam reações físicas também, não só emocionais, mas físicas também em reação, e eles falam muitas coisas, e a gente tem que buscar tentar ouvir esses medos de forma mais intencional e diante daquele que pode estar conosco nesse processo e que pode fazer alguma coisa pela gente, com a gente. A gente pode ter imaginações muito criativas, mas como é que a sua imaginação está criando cenários futuros? O que é que esse futuro que a sua imaginação está criando está dizendo sobre como você enxerga Deus na sua vida? Quando você cria esses cenários futuros, quando você está imaginando esses cenários futuros que inclusive te dão medo, esses cenários eles estão tendo a misericórdia e a graça de Deus evidentes? Os nossos medos falam coisas muito importantes sobre o nosso coração, e é uma forma de sondar o coração realmente. Eles falam sobre o que realmente tem significado para você. Ele está ligado com as coisas que você valoriza muito, muito. E eu quero já indicar para vocês 2 livrinhos. Um deles é o Medo e Fuga, do Edward Welch, que é Medo e Fuga, Temor, Preocupação e o Descanso, o Deus do Descanso, da editora Cultura Cristã, que foi um livro que eu comecei a ler ainda lá na Inglaterra, e ele está guiando bastante aqui esse episódio. E o outro livrinho é um livrinho pequenininho da editora Fiel, é um livretinho da coleção deles, daqueles boxes de aconselhamento, que é o
Ataques de Ansiedade e Pânico, Confiando em Deus Quando Você Tem Medo, da Jocelyn Wallace, que eu li, inclusive, esse livro antes de ir para a Inglaterra. Acho que eu li até no avião, uma parte dele, e cheguei a indicar para vocês também nas redes sociais e... Enfim, espero que vocês gostem. Eu vou deixar os links disponíveis para vocês também. Mas são livros muito, muito bons, tá? Inclusive esse, apesar de falar de ataques, de ansiedade e pânico, mesmo que você não tenha esses ataques, mas ele lida muito bem sobre medos mesmo. E o Edward Welch, ele fala justamente que toda vez que você ama ou você deseja algo profundamente, você perceberá medos e ansiedades, porque talvez você não consiga obter essas coisas, né, que você ama, que você deseja. E ele fala também que toda vez que você não puder controlar o destino dessas coisas que você deseja ou ama, você vai observar medos e ansiedades, porque você não pode perdê-los. E como eu falei, o medo fala. O medo está dizendo alguma coisa pra gente. E ele fala que a vida é perigosa. E a vida é perigosa, isso é um fato, a gente sabe disso. Mas também fala que, implícito em você reconhecer que a vida é perigosa, você também está reconhecendo que você é vulnerável, né? E nesse livro Medo e Fuga, ele fala bastante sobre essa relação que tem entre o que nós tememos e o que nós achamos que nós precisamos. Então ele fala que se eu preciso de conforto, eu vou ter medo da dor física. Se eu preciso de aprovação, eu vou ter medo de ser criticada. Se eu preciso de amor, eu terei medo de rejeição. Se eu preciso ser admirada pela minha beleza, eu vou ter muito medo de coisas que vão afetar essa minha beleza física, né? Então, é importante a gente buscar entender o que esses medos estão dizendo, sobre o que esses medos estão dizendo que a gente confia, que a gente ama. Essa vulnerabilidade diante dos perigos das coisas, né? Ela tem tudo a ver com o futuro, né? É o tempo preferido do medo, é o futuro. É claro que existem medos ligados ao passado, ligados ao presente, mas no geral eles são medos, né? O tempo preferido do medo é o futuro mesmo. E é aí que a imaginação vai a todo vapor e ela consegue criar e mostrar suas habilidades de capacidade aí de criar coisas que não existem atualmente. E eu gosto muito de como o Edward Welch fala, né, sobre essa coisa, né, do medo, dos preocupados, da imaginação criando esses futuros aí, porque ele brinca chamando essas pessoas que fazem isso justamente de falsos profetas. Ele fala que são visionários, que os visionários preocupados são aqueles que não têm a parte do otimismo, né? E eu acho muito legal ele chamar de falsos profetas, porque desde que eu li isso, ele explicando sobre esses preocupados que sou eu, que ficam aí criando cenários e imaginando coisas do futuro e temendo coisas do futuro, eu lembro dele falando que são falsos profetas. Quando eu tô passando por isso, eu fico só lembrando isso. Eu falo, eu não quero ser uma falsa profeta. E nas palavras dele, abre aspas, ele fala que eles são falsos profetas porque eles estão sempre errados, pelo menos nos detalhes. Os preocupados pensam o pior sobre o amanhã e aí não acontece. Depois, quando sua profecia não se concretiza, eles não fazem meia-culpa, nem dão menos crédito para sua próxima preocupação. Não há tempo para essas coisas, porque há muito com que se preocupar quanto ao amanhã. Fecha aspas. E o pior é que ainda tem um auto-engano, que eu já falei muitas vezes, eu já usei esse auto-engano, provavelmente usei esse auto-engano hoje de manhã, inclusive. Mas esse auto-engano que é aquela coisa assim, não, mas se eu imaginar os piores cenários, eu vou poder me preparar para esses piores cenários. Você já falou isso? Já tentou se desculpar falando isso? O que, vamos confessar, é um auto-engano total, né? Porque a gente não lida com essas, imaginar o pior e aí eu vou tranquilamente me preparar para os piores cenários. A gente não lida nada bem com isso, com essa tranquilidade, maturidade e profissionalismo de vou planejar as coisas aqui, caso esses piores cenários que eu estou imaginando aconteça. E fora que
a gente também não tem esse poder, né? Por mais que a nossa imaginação seja muito criativa, a gente não vai conseguir imaginar todos os cenários possíveis, ruins, ainda por cima, que podem acontecer. Então, aí que está um ponto muito chave, né, sobre os nossos medos e a nossa ansiedade, que é essa busca por controle. O medo tenta controlar, na verdade, o medo é justamente o resultado de perceber que você não consegue controlar tudo, mas a gente já vai chegar lá. Nesse livro, Ataques de Ansiedade e Pânico, eles definem, né, a ansiedade como um estado de apreensão intensa, uma incerteza e medo resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçadora, numa intensidade tal que interrompe o funcionamento das funções físicas e psicológicas. A ansiedade em si, ela tem sempre a ver com uma certa certeza de que algo vai acabar mal, de que alguma coisa ruim vai acontecer, né? E essa autora Joycelyn fala que é esquisito, mas basicamente significa que você está tão receoso, tão apreensivo de que algo ruim vai acontecer, que isso te afeta fisicamente. E pouco tempo depois você se vê entrando em pânico porque não tem solução para os perigos potenciais que você criou na sua mente. Olha só, né? Falando assim, no momento que a gente não está passando por isso, parece algo completamente sem lógica. Como falam meus amigos goianos aqui. Vou até repetir. Você fica tão receoso e apreensivo de que algo ruim pode acontecer que isso te afeta fisicamente. E depois você entra em pânico porque você não tem solução para esses perigos que você mesmo criou na sua mente. Como eu falei, né? Porque o medo, Deus colocou esses mecanismos do medo no nosso corpo, né? Ele equipou nosso corpo maravilhosamente para lidar com tudo, até com os problemas. Então, em situações de perigo, o nosso corpo é projetado para avaliar e lidar com as situações. Hormônios são ativados, estados de alerta, então assim, tem hormônios de estresse e tudo mais. É impressionante. Inclusive, tem uma amiga minha médica, né, da igreja, que algumas vezes já me ajudou muito, em muitas coisas, e um dia ela me explicou, né, sobre o meu órgão de choque. E sempre que eu fico nervosa com alguma coisa, assim, sei lá, por exemplo, prova, né, na época de vestibular, atacava esse órgão específico, ou se eu fico estressada, ataca esse órgão específico. E ela me explicou que todo mundo tem o seu. Então, tem gente que vai atacar a dor de cabeça, tem gente que vai atacar uma gastrite, tem gente que vai atacar o intestino, né? Aí a pessoa fica ali ou presa ou solto demais. Mas, enfim, o ponto é que Deus equipou o nosso corpo dessa forma, com reações físicas também, para lidar com o perigo. Mas perceba que a ansiedade, o medo da ansiedade, ele leva tudo isso, ele ativa tudo isso no nosso corpo por um perigo que nós criamos. E ele quer que essa ameaça seja afastada, mas não tem nada ali para ser afastado. E aí acaba gerando um ataque de pânico, falta de ar, palpitação, enjoo, tantos sintomas físicos, né, por causa do medo, da ansiedade. E é mesmo, eu tenho falta de ar, inclusive. A ansiedade abate o coração. Né? Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Gente, é pesado, né? É pesado, é sufocante e é algo que a gente precisa afastar, mas que não está lá, que não existe. Mas o sentimento está lá, né? As emoções que causam e que são causadas por esses medos, eles estão lá. Eu, por exemplo, no momento que eu soube da gravidez, começou uma tempestade no meu coração. E eu creio que toda mulher que já engravidou sabe do que eu estou falando. São muitos medos, gente. É medo de tudo. Assim, no dia seguinte que eu soube uma noite, no dia seguinte já estava a tempestade acontecendo ali no meu coração. E
tem os medos sobre a vida sendo gerada em você, tem os medos sobre quando essa vida chegar, tem os medos sobre a saúde da criança, sobre a sua saúde, enfim, são muitos medos. Mas é incrível para mim perceber que o Espírito Santo já estava me mostrando os meus medos muito antes da gravidez. Muito antes não, assim, estava me preparando, sabe? Mas certamente a gravidez foi uma paulada, assim, de, ei, olha para o seu coração aqui e nós vamos tratar isso, né? Nós teremos aí alguns meses, serão 9 meses para tratar isso. Mas nesses momentos, né, de medo, de pânico, de ansiedade, a bem verdade é que eu não conseguia enxergar um palmo à minha frente. Era difícil até imaginar não, era difícil até me lembrar das verdades do Evangelho, era difícil me lembrar da palavra que eu conheço, a palavra da verdade que eu conheço, era difícil me lembrar do Deus que eu conheço, porque o medo, ele cega, ele engana, ele quer tomar o controle realmente, assim, da mente e é difícil, eu sei que é difícil. E graças a Deus meu marido estava do meu lado e sempre me ajudando a olhar para o alvo correto, a orar comigo, porque eu não conseguia encontrar esse alvo correto sozinha nesses momentos de crise, né? Mesmo que eu soubesse, mesmo que eu conhecesse. E no meio, assim, da situação emocional é realmente muito difícil, porque naturalmente já é difícil, já é contraintuitivo a gente se voltar para a palavra de Deus, mesmo quando está tudo bem, né? Já é difícil a gente abrir a Bíblia, a gente orar nas horas que tá tudo bem. Quando não tá, quando você tá assim desnorteado pela ansiedade, pelo medo, é bem mais difícil. Mas é justamente quando a gente mais precisa, parece até uma batalha mesmo espiritual. Mas eu tive vários dias assim, sabe? Vários dias seguidos de ter uma crisezinha de pânico ali e voltar ao normal, voltar ao foco. Aí depois no outro dia de novo e voltar ao foco. E nessas idas e vindas aí, uma coisa ficou muito, muito clara para mim, que é que a ansiedade e esse medo, ele realmente é uma tentativa desesperada de controle, sabe? De querer saber o que vai acontecer, de querer saber como vai acontecer e como eu posso me preparar para isso que pode vir a acontecer de ruim, de inesperado. A autora desse livretinho Ataques de Ansiedade e Pânico, ela chama atenção para que, no geral, quando nós nos vemos ansiosos, assim, é porque justamente a gente decidiu que a única pessoa que nós podemos confiar somos nós mesmos. E quando o medo se transforma em ansiedade, a gente acha que Deus não é poderoso o suficiente para resolver as coisas. Só que aí é uma bola de neve de desespero, né? Porque por mais que você decida que você só pode confiar em você mesma e nos seus planos para não acontecer o que você está temendo e que você está criando, você vai descobrindo que você é completamente incapaz e que não pode controlar nada. O Welch, ele chama a atenção também para que a ordem mais repetida por Deus na Bíblia é não temas. Não temas, você já tinha percebido isso, já tinha se ligado nisso? São mais de 300 ocorrências. Não temas, não temas. E examinando todas as vezes que Deus ordena não temas nas Escrituras, é possível perceber que os nossos medos não são bobos para Deus, que Ele se importa. E eu digo isso porque, como parte da solução para o nosso coração, porque a gente pode ser tentado a achar, ou podem nos fazer achar também, né, por aquilo que algumas pessoas falam pra gente quando não sabem muito bem como aconselhar um momento que você tá com medo e tal, a gente pode ser levado a achar que nossos medos são realmente uma grande bobeira, né, que essas coisas que a gente está temendo, mesmo as coisas que a gente está criando, né, que elas são uma grande bobeira, que Deus não se importa, né, que tem medos reais e coisas reais acontecendo por aí. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. Elas nos mostram que Deus ouve e que Deus se importa.
E muito mais, né? E também mais do que isso, que ele ouve, que ele se importa e que ele é o único que pode fazer alguma coisa. Às vezes, às vezes, não eu ia falar às vezes, mas é com muita frequência, inclusive de pessoas muito próximas e às vezes de crentes mesmo, às vezes não, muitas vezes de crentes mesmo. Quando você tá, né, com medo, passando por alguma coisa, nas suas ansiedades, você acaba recebendo aquele tapinha no ombro, talvez eu também já faça isso, você também, recebendo ou dando um tapinha nas costas e dizendo, vai ficar tudo bem, vai ficar tranquila, vai ficar tudo bem, não precisa ficar com esse medo não, vai ficar tudo bem. Sim, mas de onde você pode afirmar que vai ficar tudo bem, né? Não, a gente, por mais que um vai ficar tudo bem seja bem intencionado, não funciona muito, né, para acalmar a gente, porque que garantias a pessoa que nos diz que vai ficar tudo bem, por melhor que a pessoa seja, seu marido, sua mãe, seu pastor, sua avó, sei lá, seu filho, que diga que vai ficar tudo bem, que poder essa pessoa tem para garantir que vai ficar tudo bem? Então, não existe, né? Não existe esse tipo de soberania e controle de ninguém para virar para a gente dizer que vai ficar tudo bem. Mas, quando Deus fala, não temas, quando Deus fala, sossegai e aquietai-vos, tenham calma, Ele fala isso porque é eficaz a palavra dele, ele tem autoridade para falar isso, ele tem poder para proferir essas palavras, ele tem amor para poder falar isso. Ele está no controle, ele é poderoso para dizer não temas para você. Quando a gente está com medo, a gente fica buscando formas de se proteger. Mas a gente já sabe que a gente não pode fazer isso em nós mesmos ou nos nossos planos para como vamos lidar com esses milhões de cenários aí. A gente sabe que a gente não vai conseguir, né? Mesmo em outras pessoas, mesmo que outras pessoas nos ofereçam algumas soluções. O medo procura onde encontrar um descanso. Mas mesmo com todos os nossos planos de proteção, a gente não encontra essa paz em nós ou em qualquer outra pessoa. E eu acho que, o medo vai entrando nesse ciclo e se desesperando justamente porque a gente sabe que a gente não pode fazer nada. E a gente vai vendo quanto a gente é pequeno e que a gente não é Deus. Não somos deuses. A gente está tentando manusear controles imaginários que a gente acha que a gente consegue mexer, mas esses controles são pesados demais, são imaginários e são pesados demais. A gente acha que está conduzindo, a gente acha que está ali bolando e apertando milhões de botões e tentando, né, navegar por milhões de situações, e é tão pesado, é um fardo tão grande. A gente está clamando por alguém maior, alguém que a gente possa confiar para entregar esses controles, porque a gente sabe que isso aqui não está adiantando de nada. Essa cena que a gente está achando que está fazendo aqui está só pesado, está sendo só um fardo. E é para Deus que nós temos que entregar esse controle, que já é dele. Mas nesses momentos em que a gente entra em medo e coloca nossa imaginação para criar coisas aí, cenários, e entra nesses processos aí, a gente se afasta, né? E a gente tenta pegar esses controles. A gente não pode confiar em nós mesmos, mas nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar no não temas de Deus, porque são palavras de Deus. Ele não fala só por falar. Sempre que não temais, né, aparece na Bíblia, não se preocupe, existem motivos reais pelos quais não precisamos nos preocupar. Não é um mero tapinha no ombro de, ei, vai ficar tudo bem, baseado em nada, né? Como eu falei que alguns amigos dão. Não, o não temas de Deus, o não se preocupe, o sossegai, ele é eficaz, porque ele realmente é rei soberano, ele realmente está no controle. Ele realmente tem poder, ele realmente se importa com você. E você pode dizer aí que, bom, eu sei dessas coisas, eu conheço a Bíblia, eu nasci na igreja, mas quando eu estou no meio dos medos, eu não sinto essas coisas. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Ele está no controle, eu sei que Ele me ama, mas quando eu estou nos meus momentos de medo, eu não sinto essas coisas que eu sei.
Isso, gente, é porque, como eu já falei aqui, o medo cega mesmo. E aí você tem que decidir quem é que está no comando. É Deus e o que ele fala na palavra dele, ou é o que você está sentindo? Porque a gente já sabe, né, que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus e não os nossos sentimentos, não nada mais. É só nele que nós podemos encontrar descanso, que nós podemos encontrar paz. Então percebe como que a solução ela está bem pertinho e bem óbvia. É a palavra de Deus, é o louvor, é a oração e é a comunhão. Não temas, porque perto está o Senhor o tempo todo. Você pode ir a Ele o tempo todo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Eu li antes, Provérbios 12:25, sobre a ansiedade no coração do homem o abater, mas a boa palavra o alegra. Assim como eu falei, que nesses momentos de muito medo que eu estava passando nas noites e que meu marido chegava e vinha orar comigo, me ajudar a olhar para o alvo verdadeiro, e realmente era ali que eu encontrava consolo, era ali que eu ia me acalmando, era ali que eu conseguia ver, relembrar quem é que estava no controle, em quem eu poderia descansar. Todos nós precisamos disso, sabe? E ainda que você não tenha um marido para te apontar isso, você tem um corpo, Você tem uma igreja, você tem irmãos para caminhar com você, e nem sempre pode ser que você se sinta em condição de, como aquele meu texto fala da roda gigante, dos inconstantes na roda gigante. Peça ajuda, sabe? Seja vulnerável com alguém que possa orar com você, que possa apontar você, que possa ajudar você a olhar para o alvo correto. Mas para isso você precisa expor o que está acontecendo no seu coração e pedir ajuda, E sabe, é claro, a comunhão, o corpo, ele é muito importante para caminhar com a gente, para nos apoiar, às vezes nos carregar nas costas em momentos como esses, mas ainda que você esteja num momento em que você não tenha nada disso, você tem o mais importante, nós temos o mais importante, porque perto está o Senhor. O tempo todo, você pode ir a Ele o tempo todo, a qualquer momento, Ele está aí com você. O Welsh lembra muito bem que nenhuma ameaça pode te fazer duvidar que o nome de Deus é Emanuel, Deus conosco. E, gente, eu sei que às vezes, quando a gente está assim, tendo esses momentos, quando a gente está assim, realmente a gente quer talvez ouvir outras coisas, mas acredite, eu sei que você acredita e você sabe disso, mas nada vai te trazer o consolo e o descanso que vem de você lembrar que quem está no controle é o Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, as verdades do Evangelho, elas são eficazes, sabe? E ela é eficaz, ela não volta vazia. Então, mesmo que você esteja sem forças, mesmo que você esteja assim, com o medo batalhando ali, te fazendo duvidar, abre a Bíblia, leia a Bíblia, vai ali em Salmos, sabe? Ore aqueles Salmos, fale com o Senhor. Não deixa o medo vencer nisso de te cegar, que perto está o Senhor e que Ele está com você o tempo inteiro. Não importa se você está passando por uma grande tempestade ou por uma bonança. Conhecer a Deus, estar num relacionamento com Deus o tempo inteiro, todos os dias. E se aprofundar nesse relacionamento com Deus, que vem de conhecer a Deus na sua palavra e de se relacionar com Ele também em oração, é o que vai te ajudar a descansar. Te ajudar não, é a solução do seu descanso, para lembrar que você pode confiar nesse que está no controle, do seu barquinho aí no meio da tempestade,
que Ele é poderoso, você não é poderosa. Que Ele está no controle, que Ele te ama muito mais do que você se ama. Ele ama muito mais você. Que Ele controla o seu barquinho, mas Ele também controla as tempestades fora do seu barquinho. E o mais importante é que, seja na calmaria ou seja na tribulação, Ele está com você. Isso basta para esse ser o lugar mais seguro do mundo todo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, você já conhece a musiquinha. E vai tudo bem porque vai. Essa é uma certeza que você pode ter, que Ele está te levando. Se você é sua filha amada, se você é cristã, se você veio a crer nele como seu Salvador, Ele está te levando e é certo, é certeza que você vai chegar lá segura com Ele e para Ele. Glória a Deus, porque você não tem a mim aqui nesse podcast, a Sherlock, a Ana Paula, ou a sua amiga, ou o seu pastor para te dizer não temas. Não somos nós que temos poder para dizer isso e base para dizer isso. Mas eu tô aqui para te lembrar que quem fala isso, quem fala não temas para você, é o Senhor Deus. E Ele sim está no controle, Ele sim é poderoso, Ele sim tem poder para falar isso, autoridade para falar não temas. E Ele te ama muito. Não se esqueça disso. Eu também não vou me esquecer disso. Então sossega. E aí sossega é a música que eu quero lembrar você. Se você não conhece ainda, eu acho bem difícil, mas Sossegai. Eu amo muito esse hino. É muito especial para mim e ele sempre me vem à mente quando eu estou no meio de uma tempestade no meu coração. Lembra disso também. Escuta essa música, escuta esse louvor, cante ele e quando se o seu coração chegar a tempestade nele, e lembra desse louvor, lembra do Senhor dizendo para você sossegai, porque as ondas atendem o mandar dele. Então, sossegai, não temais. Nós nos vemos no próximo episódio, ainda sobre esse assunto. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não deixe de compartilhar com as suas amigas, com alguém que você sabe que esse episódio pode ser útil. E continua por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.